Oi, eu sou o Heron. Eu sou o Cadu. Nós somos estudantes de Física da Unesp. Recentemente, nós vimos que a ciência no Brasil tem uma divulgação tanto quanto conturbada. Ela é muito pequena, existe poucos divulgadores científicos. Em respeito àqueles caras que vão na NA, né? Eles são bons divulgadores. Em questão dessa divulgação científica pobre que o Brasil tem, não é nenhuma, mas é bem pobre, nós decidimos fazer a nossa parte como cientistas. Vamos fazer algumas perguntas, como material de estudo, sobre alguns conceitos científicos e sobre o que é ciência. Fomos ao Quiririm ver algumas respostas do que as pessoas pensam e acham sobre ciência. Algumas perguntas básicas, não fáceis, mas básicas, sobre conceitos de física e de ciência. Coisas que deveriam já estar impregnado na cabeça de cada um. Nós somos no shopping também de Pindamonhangaba. Como é que é o nome do shopping? Shopping Pátio Pinder. E lá a gente conseguiu perguntar para algumas pessoas também. Então, entre os dois lugares a gente tem respostas diversas. A primeira pergunta que a gente fez foi, por exemplo, você sabe o que é ciência? Ciência é o estudo da relação humano-natureza. Tudo que envolve o mundo em si, a nossa vivência, desde o micro ao macro. Isso é ciência. Bom, na minha opinião, ciências é o estudo de praticamente tudo. Tipo experimentos, tipo coisas que se misturam. É difícil. Sobre a ciência em si, eu acho que é uma forma paralela de responder perguntas que às vezes as pessoas não concordam com uma resposta que seria considerada universal, mas é uma resposta paralela para várias perguntas que as pessoas às vezes não concordam com as respostas que as pessoas costumam dar. Para mim, a ciência é você criar um campo para as pessoas quererem saber mais, para as pessoas procurarem os porquês da vida. É um campo onde que você encontra várias maneiras de estudar coisas que alguém já estudou ou que não estudou, uma ampliação de estudo. Bom, agora que a gente viu as respostas, a gente vai dar a nossa explicação. Nossa explicação se baseia no nosso estudo sobre o que é ciência. Esse é um estudo muito mais filosófico do que científico propriamente dito, porque os cientistas utilizam mais o estudo do que seria ciência. Tanto que antigamente as pessoas formavam em filosofia, não em física em si. Não era dividido. Não era dividido, era tudo uma coisa só. Agora, com o passar do tempo, que foi se separando. No estudo do que é ciência, o que seria ciência exatamente? Se essa pergunta fosse feita para nós, cientistas. A ciência seria, de fato, um estudo referente à natureza. Como dito em uma das pessoas que gravaram, uma relação do homem com a natureza. Esse estudo com a natureza, a gente vai observar fenômenos. Quando a gente estuda o fenômeno, a gente procura entender a origem do fenômeno e como ele funciona. E também fazer previsões referente a isso. Então, a ciência, ela se preocupa com esse campo de estudo, a natureza, ou seja, basicamente o que engloba a convivência do ser humano. Lógico que isso já partiu há muito tempo desse livro, até para estudos da física, da teoria de campos, por exemplo. Está envolvido entre nós, mas você é uma coisa bem mais abstrata e longe do que a gente esperava. A ciência, ela só é ciência se ela respeitar a metodologia científica. E isso que eu acho que é o mais importante. Não é só você saber o que você vai estudar. Você pode estudar diversas coisas, até no campo de humanas, estudos de sociologia também são estudos científicos. Então ciência não é só você saber fazer cálculo ou qualquer coisa assim, é você respeitar o método científico, de fato. Por exemplo, a doutora Sylvia Winter, da Unesp de Guará, ela estuda dinâmica orbital. O que seria esse estudo de dinâmica orbital? É você saber como a gente entra em órbita, como existem as órbitas e também conseguir prever a posição dos planetas em um determinado período. Isso é ciência, a preocupação com a natureza de algo ou alguma coisa. Muitas pessoas também não veem Eu falo porque muitas pessoas não veem um motivo pra gente estudar ciência e tudo mais, mas elas não conseguem perceber que a ciência tá envolvendo tudo que a gente vive, o dia a dia, as coisas que a gente faz, a nossa rotina e tudo mais. E não percebe que a cada coisa que a gente descobre, a cada coisa que, por mínima que seja, já faz uma total diferença na vida das pessoas, como o celular que você tá usando aí pra ver o vídeo, ou o computador, o tênis, tablet notebook, e tudo mais. Não, tá vendo? Mas Não, que as pessoas usam. Deixa eu assistir o vídeo aqui.
Bom, enfim, ciência então, a partir do momento que você respeita a metodologia, você consegue ter um argumento científico. A importância do argumento científico é que a gente se baseia em provas. O que acontece? Quando você estuda ciência, você vai ter uma hipótese baseada no fenômeno observado, certo? Então, o primeiro passo é a observação. Você vai ter a hipótese baseada nesse fenômeno. Depois disso, você vai ter que fazer o experimento em diversas condições e com diversos resultados para poder verificar se aquilo é correto ou não. Caso um experimento der errado, diferente da sua hipótese, você volta a observar para criar uma nova hipótese, daí experimentar de novo. Significa que estaria certo só porque a gente fez diversas vezes e funcionou? Sim e não. Mas baseado nisso, a gente considera bastante coisa. Por exemplo, a gente conseguiu, com essa metodologia, construir tudo isso que o Cadu mencionou. Celulares, tênis, carros e todas essas tecnologias se desenvolveram com base nessa metodologia. Se tá certo ou não, eu acredito que sim. Eu acredito que pela razão esteja certo.